Quantas situações cometidas por nós, delitos, maneira de falar, de ver a vida, a forma errada de se viver, muitas vezes por falta de instrução e muitas vezes por teimosia, por falta de obediência. Quantas vezes nós desagradamos o coração de Deus? Mas Ele está sempre de portas abertas para nos perdoar, para nos aceitar. Porque a grande esperança do Senhor é que até que Jesus venha buscar a sua igreja, todos nós estejamos preparados para ir para o céu. Queridos, não tem mais o que fazer. Se nós olharmos para a humanidade nos dias atuais e olharmos para a Bíblia, nós vamos ver tudo se repetindo novamente. A gente vai encontrar nas Escrituras Sagradas que parece que os dias atuais estão voltando a ser como antes. A Bíblia diz que os homens se esfriaram, amantes de si mesmo, a vida das pessoas não tem mais importância. O que importa hoje são as opiniões formadas, individuais. Ninguém tem mais compaixão. Por isso que a igreja precisa ser pautada, alinhada e ajustada na verdade da Bíblia, da palavra do Senhor. Para que nós, em hipótese nenhuma, venhamos fazer o que nós queremos. Porque quando o ser humano faz o que quer, ele é um trem desgovernado. Não há bondade dentro de nós se nós estivermos fora de Cristo. A única bondade que há dentro do ser humano é Cristo. Se nós estivermos fora da videira, nós vamos produzir coisas ruins e amargas. Queridos, eu não gosto de falar certos assuntos em cima de altar. Mas os últimos acontecimentos têm causado um espanto e uma tristeza tão grande na gente. A gente perceber pessoas comemorando mortes, pessoas comemorando que o outro se deu mal, sem nenhum tipo de amor, sem nenhum tipo de afeto, de humanidade. Então nós estamos sim vivendo um tempo bíblico, um tempo difícil. Um tempo que a verdade das pessoas, elas são maiores do que a verdade de Deus. Então entenda uma coisa, nós estamos hoje diante de uma mesa de um sacrifício, diga sacrifício. Alguém teve que morrer para que eu e você estivesse aqui hoje na liberdade. Alguém teve que morrer lá atrás, para que hoje nós estivéssemos aqui com um direito de ser salvo, com a oportunidade de cancelar a dívida que estava sobre nós, que nos condenaríamos e nos levaríamos para o inferno. Eu quero trazer uma mensagem para você aqui hoje de reflexão. O inferno existe. Ele é real. Existem dois lugares, céus e inferno. E eu posso te garantir que aqueles que não adentrarem o reino dos céus, a vida vai piorar muito. Porque não há bondade no inferno. Então que sejamos realmente defensores daquilo que é verdadeiro, que é Jesus Cristo vivo. Que nós venhamos lutar pelos céus e não pela terra. Que nós venhamos lutar pelo reino e não por demandas pessoais estúpidas que não vai nos levar a lugar nenhum. Fora de Jesus,
nós só vamos produzir aquilo que é mal. Quem está entendendo, diga amém. Eu não posso começar essa noite de cerimônia, sem trazer esse alerta para a igreja. Onde nós estamos vendo as pessoas perdidas, desesperadas, sem saber o que vai acontecer. A única pessoa que está sem saber para onde vai ou o que vai acontecer são as pessoas que estão longe de Jesus. Porque nós já temos um destino. O nosso destino é o céu, irmãos. Eu sei para onde eu vou. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Mas, repita comigo, Jesus não foi covarde. Não retrocedeu. E que nós também não venhamos ser covardes e não retroceder. Vamos até o fim com a nossa fé, propagando o evangelho do reino. Porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, mesmo que morra, não verá morte. Então todos aqueles que morreram por Cristo, estão vivos no céu. Então vamos acreditar nisso. Sem Jesus nós não vamos produzir absolutamente nada. E quarta passada nós tivemos um culto aqui onde a apóstola Milena ministrou uma palavra que falou meu coração. Ela trouxe para nós, dentro da visão do crescimento, da palavra de domingo passado, sobre é um novo tempo. E quando nós falamos de crescer, de expandir, num tempo tão caótico, num tempo tão difícil, que as notícias não são boas, mas o povo de Deus, ele está dentro de uma geografia diferente da qual a terra está conduzindo. Então nós podemos sim falar que é um tempo de crescimento, de romper, de crescer, porque aquilo que os nossos olhos nos vê, nos mostra, não vai paralisar a nossa fé. Porque o que está para acontecer em nossas vidas não depende da terra, não depende das últimas notícias. O que está para acontecer nas nossas vidas depende de Jesus. Por isso que o crente, o cristão, ele tem informações que o mundo não tem. Pois a Bíblia disse que o mundo não conhece o Espírito Santo, mas nós o conhecemos. E a Bíblia diz que só o Espírito de Deus tem o poder de revelar aquilo que está no coração de Deus, no profundo de Deus. E Deus tem revelado para essa igreja que é um tempo de crescimento, de avanço. E nós cremos nessa palavra. Nós respiramos essa palavra. Porque nós não estamos enxertados e nem tão pouco, queridos, ligados a estas coisas terrenas e imundas. Nós somos enxertados na videira verdadeira. E na videira verdadeira nós vamos dar bons frutos. Nós vamos fazer a diferença no meio de um território espiritual totalmente corrompido. Nós vamos ser os únicos que vamos ter frutos para oferecer a quem tem fome e a quem tem sede. Então é um novo tempo. E nós queremos tratar disso, enxertados na videira verdadeira. Diga aí, enxertados na videira verdadeira. A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 1. Você já conhece o texto, nós não vamos aqui ficar muito tempo. Mas eu preciso mostrar para você algo. Jesus disse, eu sou a videira. Diga, verdade absoluta só há em Cristo. Ele diz, eu sou a verdadeira. Mas nós aprendemos aqui na quarta-feira passada, que se há uma verdadeira, é porque há uma falsa.
Se há uma afirmação de algo que é verdadeiro, é porque tem algo falso que pode nos enganar. Então Jesus, Ele é a verdade e a vida. Fora de Jesus só há mentiras e engano, trapaças e corrupções. A igreja precisa novamente se conectar nesta videira. Porque a verdade é que Deus, Ele quer ver o povo dele frutificando dentro dos princípios do reino. Então há aqui uma videira verdadeira. Jesus se apresenta como a videira verdadeira, porque na antiga aliança Israel também era chamada de videira do Senhor. Diga, lá na antiguidade também tinha uma videira do Senhor que decepcionou e que gerou frutos que decepcionou o seu Criador. Isso aqui é preciso analisar, entender, para saber se eu estou na videira certa. Porque eu posso estar em uma videira, mas produzindo frutos que não agradam ao Senhor, mas que decepcionam o Senhor. Por isso Jesus, quando se apresenta para eles, esse povo judeu, eles já sabiam, Jesus tinha que falar uma linguagem que eles sabiam que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, eu sou a verdadeira agora. Porque lá atrás, vocês foram escolhidos a dedos. Vocês foram sementes seletas, escolhidas. E vocês decepcionaram. A única forma de decepcionar o Senhor e produzir algo que não agrada o Senhor é a desobediência às suas instruções, à sua palavra. Você vai produzir aquilo que você gera dentro de você. As suas discórdias, a sua falta de temor, a sua falta de vontade de obedecer a palavra do Senhor vai fazer você produzir. Diga assim, eu nasci para produzir. Você vai produzir de qualquer forma, seja bom, seja ruim. Vai haver uma produção. Israel era chamado de vinha do Senhor. A Bíblia diz aqui em Jeremias capítulo 2, versículo 21, preste atenção. Porque até o final desse culto nós vamos começar a produzir coisas boas. Jeremias capítulo 2, versículo 21. Eu o plantei como uma parreira escolhida, videiras, parreiras de uvas, uma muda da melhor qualidade, mas veja o que você é agora, é uma parreira estragada, que não presta mais. Olha, note uma coisa, o Senhor, Ele tem as melhores ideias para nós, Ele tem o melhor futuro. Ele plantou, Ele diz, eu escolhi. Ele está dizendo, eu o plantei como uma parreira escolhida. Preste atenção nisso aqui. Eu comecei a pensar, a estudar, a pedir ao Espírito Santo, Senhor, fale comigo. Ele disse, desde o Éden, a videira falhou. Porque as árvores mais importantes que estavam ali eram Adão e Eva. Eles falharam. Eram para eles ter produzido coisas excelentes para Deus, mas falharam. A falha vem pela desobediência. Quando você obedece a palavra de Deus, não tem como você dar errado na vida. O Senhor está dizendo aqui, nossa, vocês eram para mim as videiras, as parreiras excelentes. Queridos, porém Israel falhou em produzir fruto para agradar a Deus.
Diga: todas as vezes que os frutos que eu estou produzindo tem mais a ver com o meu egoísmo, com a minha vontade, com a minha vida, com o meu querer, eu estou desagradando a Deus. Porque na verdade nós precisamos produzir frutos para Deus e para o seu propósito, não para nós. Quando você vê uma pessoa indo bem demais, mas aquilo que está ao redor dela está seco, passando fome, é porque tem algum problema. Diga: videira verdadeira produz frutos para o reino, não para si mesmo. O povo de Israel, que era videira de Deus, começou a ficar egoísta, e tudo que eles faziam era para si. Eles pensavam neles. A videira verdadeira é capaz de morrer pelo propósito, mas a falsa, ela só faz para ela mesma. Entende isso? Nós estamos numa noite de ceia, querido. Esse povo se perdeu, porque eles só pensavam neles. Quando você vê um cristão que só pensa nele, que o alvo é ele, que a vida é ele, que é ele que tem que estar bem a qualquer custo, que tem que ser só para ele, as atenções têm que ser dele, que tudo tem que ser dele, para ele. Meu irmão, essa videira está reprovada. Essa videira, ela não está aprovada por Deus. O texto aqui, queridos, é claro. Esse mesmo texto, na tradução NVI, está dizendo: eu plantei como uma videira seleta, de sementes da melhor qualidade. Como então, contra mim, você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Diga: selvagem. Quando você lembra dessa palavra selvagem, você lembra do quê? Indomável, desobediente, não é? Algo rude, selvagem, estúpido, ignorante, indomável. Quando nós nos tornamos selvagens, nós não obedecemos mais. Nós não queremos mais nos render aos pés do nosso Salvador. Então entenda isso. Aonde é que a igreja se perde? Quando ela olha para si e deixa de olhar para o propósito. Porque o chamado da igreja nunca foi para se beneficiar a si mesmo. O chamado da igreja sempre foi frutificar para outros. É gerar fruto para alimentar, não é gerar fruto para estragar em você. Por isso Jesus fala: eu sou a verdadeira, porque só a verdadeira é capaz de se entregar pelo reino e pelo propósito. Por isso ele diz: vós são os ramos. Por isso ele diz: é aquele que dá fruto limpa para dar mais fruto, e o que não dá fruto corta, porque aquilo que não dá fruto, grudado na vide, ele vai absorver as energias. Você pode prestar atenção em uma coisa, igreja: quando você tem relacionamentos que não frutificam na sua mesma intenção, ele rouba o que você tem. Tem pessoas que ele não quer, ele quer viver uma vida selvagem. Mas na hora que ele está mal, ele quer tirar alimento espiritual de alguém. Ele quer sugar alguém. Quem não produz nada, sempre vai comer o que o outro produz. Entenda. Isso aqui é muito claro para nós. Israel estava se comportando assim. Israel falhou, diga: Israel falhou. Mas nós não vamos falhar. A Bíblia diz em Isaías verso 5, capítulo 5, verso 1. A Bíblia diz: cantarei algo, olha, cantarei agora ao meu amado um cântico a respeito da sua vinha. O meu amado tinha uma vinha na encosta de uma colina fértil. Aonde que estava a vinha?
Estava plantado em algum lugar? Olha para o teu irmão e fala assim: se você está na vinha, na videira verdadeira, você só não vai produzir se for desobediente. Porque quem te plantou escolheu o melhor lugar. Então não vamos ficar com essa: ai, a minha vida, ai, porque isso, ai, porque eu sou sem sorte. Não! Quem está na vinha, na videira verdadeira, vai produzir. Sabe por que você vai produzir? Não é porque você é bom, não. É porque você está na videira verdadeira e ela tem muito potencial para te dar potencial para explodir e crescer. Entende? Queridos, preste atenção. Você só vai ser uma pessoa destruída, fracassada, se você quiser ficar fora de Jesus. Porque Ele nos escolheu e nos plantou no melhor lugar. Versículo 2, a Bíblia diz assim, igreja, para te sacudir essa noite: Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou o quê? As melhores videiras. Construiu no meio dela o quê? Uma torre sentinela. E também fez um lagar. Ele esperava o quê? Mas tá com a vidinha azeda, tá, irmão? É porque você está longe de Jesus. Tá com a vidinha destruída, irmão, porque você está longe de Jesus. Você não precisa ficar perto de pastor, de apóstolo, de não sei o que, não. Você tem que ficar perto de Jesus. Nós estamos aqui, nós somos iguais, nós estamos no mesmo propósito. A única diferença minha de você é que Ele me chamou para ser canal, para pregar, só isso. Agora, eu não posso fazer você frutificar. Eu não posso tirar esse azedume da tua vida. A única pessoa que pode é Jesus. Por que está produzindo coisas azedas? Por que está produzindo coisas amargas? Se você está na vide, se você está na vide certa, não há possibilidade nenhuma de dar errado. Agora, se você quer andar na sua videira escolhida, porque é você que escolhe aonde você vai ficar plantado, é você que escolhe as suas amizades, é você que escolhe os ambientes que você vai, é você que escolhe as mesas que você senta, é você que escolhe a quem toma café com você, é você que escolhe com quem você fala no WhatsApp, é você que escolhe. A sua vida está sendo dirigida por você, porém vai ter os resultados que você está plantando. Agora, se você escolher estar na videira verdadeira, e na videira verdadeira você não tem voz, você não manda. A única coisa que você vai fazer é reproduzir aquilo que está sendo enxertado em você. Entende? E se nós formos aqui estudar um pouco mais sobre esse assunto de enxertar, nós vamos ver tantos resultados maravilhosos hoje na nossa agricultura, aonde se pega frutas e se enxerta em um tronco, e ali traz frutos maravilhosos, deliciosos, frutos doces, lindos. Por quê? Porque foi escolhido certo, da maneira certa, da forma certa, foi enxertado no lugar certo, no momento certo, cumprindo os protocolos, fazendo aquilo que é certo, verdadeiro. Tudo nessa vida, para ter resultado, tem que ter estudo, empenho e dedicação. Agora o crente não, ele quer viver de qualquer jeito, mas quer ter resultado bom. Ele quer ter uma vida inconsequente, mas quando ele vê aquele que está frutificando, ele tem inveja. Por quê? Porque ele fala: eu estou no mesmo lugar e eu não estou frutificando. Lembra que Jesus disse que na videira, que é Ele, que é verdadeira, tem dois tipos de ramos. Diga, dois tipos de ramos. Diga, um que dá fruto e o outro que não dá fruto. E sabe o que acontece com aquele que dá fruto? Ele sempre está sendo cuidado. E a Bíblia diz que Ele é a videira e o Pai é o lavrador. Quem dá fruto, quem cuida é o Pai. Eu vou repetir novamente: quem dá fruto, quem cuida é o Pai. Quem dá fruto, quem cuida é o Pai. Quem dá fruto, quem cuida é o Pai. O diabo não pode tocar.
Pai está cuidando. O Pai é Deus, é o agricultor. Está dando fruto, irmão? O Pai está cuidando de você. Está dando fruto, irmã? O Pai está cuidando de você. Agora começou a querer fazer só o que quer. O Pai não cuida, o Pai corta. Entende? Quem quer ser cuidado por Deus aqui? Então para de loucura, entrega sua vida logo para Jesus. Para de ficar com gracinha correndo. Porque não adianta você querer ter cuidado, mas não quer ter obediência. É como meu filho está aqui, eu cuido dele todos os dias. E eu sou chato com esse cara. Eu não tenho só ele de filho não, eu tenho mais um filho. Eu disse, pai, agora eu quero viver umas coisas aí. Então vai, porque eu não vou. Porque desse caminho eu já vim de lá. O que está certo, o que está errado, meu irmão. Não confunda as coisas. O pai continua cuidando se continuar na obediência. Qual é o pai aqui? Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Você não cuida dos seus filhos, não? Se eles andam na obediência, vocês cuidam ou não cuidam? Agora, se quiser dar uma de doido, o que você vai fazer? Presta atenção. Dá fruto, o pai está limpando. Dá fruto, o pai está cuidando. Ele está dizendo aqui: ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou. Eu quero profetizar na sua vida que Deus está limpando terras, está arrancando as pedras e está plantando coisas novas na sua vida em nome de Jesus. Vai acontecer um romper de Deus, vai crescer, meu irmão. Você vai arrebentar. Você vai crescer. Apóstolo, o meu problema é o meu trabalho. Começa a orar a Deus e apresenta: Senhor, se não é para ficar aqui, me tira daqui logo. Me leva para outro lugar. Abre outra porta. O que te faz pecar, arranca da sua vida. Tira da sua vida. Porque o Pai vai cuidar de você. Israel perdeu a sua identidade como vinha de Deus por causa da desobediência. Diga: Israel perdeu a identidade de vinha de Deus por causa da desobediência. Está entendendo isso? Perdeu a identidade. Agora não é vinha de Deus mais. Sabe por quê? Porque o próprio Deus falou: vocês estão produzindo coisa ruim, coisa amarga, coisa azeda. Meu irmão, pelo amor de Deus, as coisas já não é tão fácil, a gente ainda procura coisas difíceis. A luta já é grande e a gente ainda fica insistindo em coisas erradas. Meu irmão, é você e Deus. Eu só estou aqui para liberar a palavra revelada. É você e Deus. O que você quer produzir? Nós estamos quase terminando o ano. Quem está entendendo, diga amém. Está acabando o ano, não está? Mas o ano não acabou ainda. Nós ainda podemos preparar a terra para coisas grandiosas. Mas eu preciso que você entenda isso. A Bíblia é clara: Israel perdeu a identidade. Agora Jesus declara: eu sou a videira verdadeira. Eu sou, ele está dizendo. Eu sou a videira verdadeira. Ele é o Israel perfeito. Diga: Jesus é o Israel perfeito. Só em Jesus nós podemos ser perfeitos. Fora de Jesus nós não somos nada. Se você quer algo de Deus, mude o modo de pensar, de agir, de falar. Comece a mentalizar aquilo que é do céu. A Bíblia diz que é para pensar naquilo que é do céu, naquilo que é do alto. Para você pensar. Meu irmão, eu tenho uma palavra que eu aprendi com um patrão que eu tive. Eu tinha 14 anos de idade, ele era árabe. Ele falava todos os dias assim, ele andava dentro daquele estabelecimento todo dia dizendo assim: eu não tenho tempo a perder, eu não tenho tempo a perder. E aí eu fiquei copiando aquilo: eu não tenho tempo a perder, não tenho tempo a perder. Meu irmão, nós não temos mais tempo para perder. Um minuto que você perde, uma bobeira que você faz, destrói tudo. Já percebeu isso? Está tudo muito bom, está legal, daqui a pouco tudo cai, desmorona. E tem coisas que são irreversíveis.
Diga: pecado são perdoados, mas todo pecado é um ato de semeadura. Vai haver colheita. Eu posso estar perdoado e colhendo, porque foi eu que plantei. A Bíblia diz: não pense tal homem que não vai colher tudo aquilo que ele plantou. Diga: o perdão é misericórdia, mas a colheita é irreversível. Não vai revestir, você vai colher. Não tem como, é irreversível, não tem como. Então vamos agora olhar para Jesus. Por que nós estávamos todos produzindo fruto de vergonha? Porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 1. A Bíblia diz assim, queridos irmãos. Já vou servir a ceia para você. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus. Diga assim, ó: transgressões, erros, pecados, mata. Jesus é a sua videira verdadeira. O Pai é o agricultor. O ramo que está em mim não dá fruto, corta e lança fora. Qual é o momento que a gente vai parar de frutificar? O momento que nós vamos começar a pecar. Vai secar. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte, irmãos. Vai secar, vai começar a secar. Aí as pessoas falam: eu orei, eu vou para a igreja, mas a minha vida não muda. Querido, o negócio não é só vir à igreja. É muito importante. Porque é um mandamento também, para nós nos reunirmos como igreja, diga amém? Mas o que você vai fazer depois que você sai dela? Aqui que está a questão. Não adianta estar cheio de conhecimento e sabedoria e não a praticar. Por isso que eles estavam se secando, como ramos cortados, estavam sem vida, sem direção e sem fruto. Diga: Israel estava sem direção e sem fruto, por conta do pecado. Porque a vontade de Deus não era essa, a vontade de Deus era que eles frutificassem. E Deus, Ele está mostrando para nós que Deus teve todo o cuidado, escolheu a terra certa. Diga: a terra certa. Diga: Nova Mutum. É a terra certa. Diga: Deus limpou as pedras. Pedra quer dizer confusão, problema, adversidade. Deus está, tirando tudo, estou profetizando. Deus te trouxe para Nova Mutum, está limpando o teu caminho, tirando as pedras e te plantou no lugar certo. Agora é você, meu irmão. Agora é contigo. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que gosta de dizer: esse lugar é muito difícil para viver. Qual é o lugar fácil? Qual é o lugar fácil? Querido, o lugar para você arrebentar e ter sucesso é o lugar que Deus te trouxe. Não tem lugar fácil. Eu costumo dizer assim: a minha terra natal fosse boa, Deus não tinha me tirado de lá. O nosso problema é que nós olhamos as dificuldades e não olhamos o problema que nós causamos. Porque tem muitas dificuldades na nossa vida que é causada por nós, por escolhas nossas. Entenda. O Senhor nos trouxe para o lugar certo. Diga: eu estou no lugar certo. Diga: obrigado, Jesus, que eu estou nessa terra. Mas está difícil. É só você deixar Ele te enxertar na videira. Porque você vai parar de fazer força. Você vai parar de lutar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Diga: eu sou enxertado na videira. Diga: a minha natureza agora é outra. Agora eu vou produzir fruto. Agora, preste atenção em uma coisa: você não vai produzir o fruto que você quer. Vamos chegar agora. Você vai produzir fruto que Deus quer. Não é o que você quer, é o que Deus quer. Porque você não tem vida própria. Enquanto o cristão não entender que ele não tem vida própria, ele vai continuar sendo negligente à obediência a Deus. Você não vai produzir o que você quer, você vai produzir o que Deus quer. E o que Deus quer é melhor do que você quer. Você crê nisso?
Amém? Esse é o fruto que Deus esperava de Israel. Presta atenção. Diga: fruto de arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8. Vamos lá? Façam coisas que mostrem que vocês dos seus, hein? Você está reproduzindo esse fruto? As pessoas estão conseguindo olhar para você e dizer assim: olha, ele mudou. Ele está produzindo fruto de arrependimento. Ele não faz. Porque quando você se arrepende de verdade de algo que você cometeu, você não comete mais. O primeiro fruto é fruto de arrependimento. Você não comete mais. Quem está entendendo, diga amém. Diga: esse fruto tem que estar em evidência na minha vida, no meu falar. As pessoas têm que olhar e dizer assim: mudou mesmo. O primeiro fruto que você vai produzir nesta videira é fruto de arrependimento. Sabe por quê? Porque se não se arrepender, não entrega a vida para Jesus. E se não entrega a vida para Jesus, não pode ser enxertado nele. E se não pode ser enxertado nele, não pode frutificar o fruto do arrependimento. Sabe o que é isso? É aquele que minta, não minta mais. Aquele que prostitui, não prostitui mais. Aquele que mata, não mate mais. Aquele que rouba, não roube mais. Aí aonde você vai? Você vai produzir fruto que vai glorificar o Pai. Esse é o primeiro fruto. É o fruto do arrependimento. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Fruto do Espírito Santo. Preste atenção aqui. Mas o Espírito, olha lá. Entretanto, o fruto do Espírito é o quê? Vamos, igreja, diga: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Como é que a terra vai ver se você está enxertado na videira verdadeira? O primeiro ato é arrependimento. E aí, depois que se arrepende do pecado e não o comete mais, começa a acontecer isso aqui. Diga: o amor. Amor que não é sentimento. Porque tem gente que ama por sentimento. Deus nunca nos amou por sentimento. Porque se fosse por sentimento, nós estávamos tudo morto. Por isso que o amor de Jesus é incondicional. Não depende se eu mereço ou não. Quem ama só por sentimento, só faz o bem para aquela pessoa que ele tem sentimento. Mas quem ama o amor incondicional, que só pode ser produzido se tiver enxertado na videira verdadeira, ele é capaz de amar mesmo aquele que lhe fez mal. Estão entendendo, igreja? Por isso que tem um monte de pais frustrados, porque nasceram em uma casa que não tiveram amor. Até hoje ele reproduz isso. Ele não consegue liberar o perdão para os pais. Ele vai gerar uma geração também assim. Não é por sentimento. Não é por sentimento. É um amor incondicional. Não, esse fruto não está condicionado por merecimento. Se você merece ou não. Se você pecou 1000 vezes, mas o Senhor te perdoou, nós temos que te amar, te respeitar e te acertar na vida, aceitar você no corpo. Como é que nós vamos mostrar esses frutos? Alegria, diga alegria. Diga: tudo vai mal, mas a minha alegria não depende dos acontecimentos terrenos. Diga: a minha alegria depende da videira verdadeira. Ele disse que você nunca estaria sozinho. Esse é o fruto da videira. Diga: paz.
Diga, eu tenho paz, mesmo no meio do caos, porque eu estou plantado na videira verdadeira. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei o que você está passando, eu não sei como está a tua dificuldade, eu não sei se o seu problema é financeiro, se é problema de saúde, se é espiritual, eu não sei qual é o teu problema, mas eu sei que se você permitir ser plantado, enxertado na videira verdadeira, você vai sair daqui hoje com vitória em nome de Jesus. Esperei com paciência no... A gente tem paciência às vezes com seres humanos, e a gente não tem paciência de esperar em Deus? Paciência, esse é o fruto da vide verdadeira. Amabilidade. É isso que nós precisamos aprender, bondade, fidelidade. Tem gente que não pode ser contrariado, que ele nem espera o pai cortar, ele mesmo se corta. Não, estou me desligando daqui, estou saindo. Não é assim? Não, me dá logo o divórcio. Me dá logo o divórcio que eu não tenho paciência mais para isso não. Não, porque não sei o quê. Meu irmão, um cristão precisa se comportar dentro das bases bíblicas. Deus vai virar tudo na nossa vida. Não, pode me mandar embora. Calma. Calma. Não, porque assim não dá certo. Calma. Você não está plantado em videira errada. Você está plantado na videira certa. Quando você está plantado na videira certa, tudo pode parecer que está desmoronando. Fique tranquilo, porque na hora certa você vai dar fruto. Deus é fiel. Quando você entra na obediência, quem cuida de você é Deus. É Ele que limpa, é Ele que trata, é Ele que cuida, é Ele que guarda. É Ele que vai te regar. Deus. Versículo de número 23. Diga: mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Diga assim, ó: manso. Respira fundo. Estou querendo matar, mas eu não vou matar, porque eu estou plantado em uma videira que não mata, mas sim salva. Estou querendo destruir, mas não vou destruir, porque eu não estou plantado na videira errada. Calma, respira. Vai dar certo. Parece que tudo vai dar errado, mas você vai falar: vai dar certo, porque não depende de mim, por isso que vai dar certo. Porque se dependesse de mim já dava tudo errado, mas depende dele. Eu estou plantado nele, eu estou regado nele. É Ele que me guarda, é Ele que cuida. Ele vai fazer você frutificar em nome de Jesus. Vai dar certo em nome de Jesus. Diga agora: eu preciso aprender o fruto da justiça. Hebreus capítulo 12, versículo 11. A Bíblia diz: nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento em que é. Estou mostrando só a Bíblia para você, presta atenção. Mas sim motivo de quê? Tristeza. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça, paz, para aqueles que por ela foram. Às vezes tem gente aqui que está aqui nessa noite, que às vezes está pegando a palavra como se fosse uma pancada, né? Deus está dizendo: fica tranquilo. Sabe por quê? Porque toda disciplina dói mesmo, machuca mesmo, alinha. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria. Sabe quando você pega teu filho e fala assim: ó, você sabe que eu estou te batendo porque eu te amo, né? Quem já bateu em filho assim? Hã? Quem já pegou o chicote, a chinela, o cinto e bateu? E depois que bateu, fala assim: você sabe que eu te amo, né? Que hora para declarar amor, hein, irmão? Hã? Porque na hora que você está apanhando, você não quer saber não, de amor não. Só que ele está falando assim, ó: tem um fruto de justiça aqui, ó. Diga: toda poda machuca.
mas é necessária. Mais uma vez diga: toda poda. Mais uma vez diga: toda poda vai ferir, mas é necessária. Porque esse fruto da justiça aqui, eu preciso entender, é a justiça de Deus, não a minha. Não se sinta injustiçado. Quem está na videira verdadeira não se sente injustiçado. Está doendo? É para dar fruto. Está limpando? É para dar fruto. Está alinhando? É para dar fruto. Está alinhando? É para crescer. Esse é o fruto da justiça. Diga: fruto de discípulos. Sabe qual é o fruto de discípulo? Quem quer ser meu discípulo? Negue a si mesmo. Pegue cada um a sua cruz e me siga. Esse é o fruto de discípulo. O discípulo, ele tem que negar a carne dele. O discípulo, ele tem que ser passado pela forja. Você quer dar fruto? Você quer avançar, você quer crescer, você quer romper, você quer ser grande, você quer expandir. Então se prepara que a poda dói, mas é necessária. Não tem motivo nenhum de alegria, nenhuma disciplina parece motivo de alegria, no momento em que é. Diga: Jesus recebeu uma disciplina, sem dever, sem pecado, foi açoitado, humilhado. Só que, a primeiro momento, nós vamos ver Jesus dizendo assim: Pai, por que me abandonastes? Passa de mim o cálice. Mas daqui a pouco você vê Jesus centrado de novo: eu sou a verdadeira, seja feita a sua vontade. Daqui a pouco Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia. Por isso eu e você estamos aqui hoje, para comer e beber dele. Porque toda poda machuca, toda poda, todo alinhamento machuca. E tem muitas coisas que a gente nem entende quando a gente está apanhando. Quem aqui já apanhou sem entender? Eu já. E se abrisse a boca para dizer por quê? Pau. Porque tudo que você ia falar era como se você estivesse confrontando. Já apanhou assim? Eu não devo, vai apanhar também sem dever. Mas tudo isso valeu a pena. Porque toda forja te faz crescer. Ah, aqui está doendo, está doendo. Mas tem que doer para dar fruto, irmão. Tem que doer para acontecer, diga aleluia. Para dar fruto que glorifique a Deus. João 15, verso 8. Para dar fruto que glorifique a Deus. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus. Agora você entendeu o porquê ele disse que ele é a videira verdadeira? E porquê ele disse vai dar fruto? Porque todo fruto é para glorificar Deus. Todo fruto é para exaltar Deus. Todo fruto é para Deus, não é para nós. Tudo que você produzir nessa terra é para a glória de Deus. Diga: eu vou prosperar para a glória de Deus. Diga: a minha casa vai ser uma bênção para a glória de Deus. Fala: os meus filhos serão flechas nas mãos de Deus para a glória de Deus. Diga: tudo que eu gerar é para Deus. Você precisa entender o que eu estou pregando aqui. Porque Deus veio aqui para nos limpar hoje. Deus veio aqui para arrebentar hoje. Deus vai fazer a gente crescer, desenvolver, ser abençoado. E olha que eu não estou dizendo eu estou dizendo Deus. Porque nós estamos juntos nessa caminhada para o mesmo destino. A palavra de Deus, ela é pura e verdadeira. Quando o cristão entender
que ele não pode ser egoísta, que ele não pode ser pirrento, pirracento, que ele só está feliz se as coisas estiverem do jeito que ele quer, que ele só se agrada de ficar naquele ambiente se a palavra está falando que sacia a alma dele. Quando ele entender que não tem nada a ver com ele, mas tudo tem a ver com Deus, tudo muda. Tem nada a ver com a gente, tudo tem a ver com Deus, é tudo para Ele. A Bíblia diz que Deus prospera o homem para que o homem cumpra o propósito. Deus quer que vocês sejam abençoados. Deus quer que vocês sejam cheios da graça de Deus, para que você seja corpo. Corpo. Nós não podemos querer viver uma vida independente. Diga, vida independente não é para cristão. Todas as vezes que o povo de Deus quis ter vida independente, eles se sujeitaram a demônios. Entenda. Há aqui frutos que precisam ser gerados nesse tempo, e que só vai ser gerado se a gente levar com seriedade os ensinos da palavra de Deus. Nós vamos tomar essa ceia hoje, querido. E este pão e este cálice vai regar os ramos. Aonde estava seco, vai começar a produzir. O fruto prova a identidade da árvore. Eu vou repetir. O fruto prova a identidade da árvore. E eu mostrei para você os frutos que um crente tem que dar aqui nessa noite, sim ou não? Se você não anotou, não pegou, não é culpa minha. Mas eu te mostrei na Bíblia. Os frutos que um cristão tem que dar. Os frutos mostram a identidade da árvore. Não adianta, meu irmão. Ela pode te enganar até o dia que ela começar a dar fruto. Porque o dia que dá fruto, você vai saber quem que é aquela árvore. A pessoa pode passar de mansinho, de bonzinho, até ele dar fruto. Uma hora ele vai ter que dar fruto. Porque tudo que está no teu interior vai vir para fora. Não tem jeito. E aí você vai falar, você já se assustou com pessoas assim? Você vai falar assim, eu não conhecia essa pessoa. Já aconteceu isso contigo? Mas eu não conhecia. Essa pessoa para mim é estranha. Como ela mudou? Na verdade ela nunca mudou. Era você que não tinha visão. Sempre foi aquilo lá. Quando começa a dar flor, é tudo lindo. Mas na hora que dá fruto é que você vai saber se o fruto é bom ou ruim. Se o fruto é doce ou é azedo. O fruto identifica a identidade da árvore. E é o fruto que você vai produzir a partir de hoje que vai identificar em que videira você está plantado. Não é assim? É nos ambientes que nós estamos, trabalho, empresa, negócios, é que vai mostrar o fruto. O fruto vai mostrar que árvore você é, aonde você está plantado. Nós começamos esse culto dizendo que tem duas videiras, diga duas videiras. Verdadeira, que é Cristo, e a falsa. Então, nós vamos começar a produzir fruto. E que esses frutos sejam todos esses que nós falamos aqui hoje na palavra.